Olá, tudo bem com você? Que bom lhe ver aqui novamente. E aí, vamos dar continuidade à nossa série Despertar Espiritual, Despertar da Consciência? Já tivemos um primeiro vídeo e hoje a gente vai dar uma continuidade, aprofundar um pouquinho mais o assunto e a série vai seguir após esse vídeo de hoje também. Antes de mais nada, não esquece, o conteúdo na íntegra é no canal do YouTube. Porque esse iniciozinho eu faço um corte e coloco também na página do Instagram, refletindo na luz oficial. Mas na íntegra é lá no YouTube. Vamos lembrar um pouquinho que foi o vídeo passado, bem rapidinho. Fizemos uma contextualização de algumas das gerações anteriores à nossa, o seu estilo de vida, bem en passant, bem resumidamente, quais eram as suas principais preocupações e como eles tocavam essa questão de viver e criar os seus filhos, né? E aí viemos passando até chegar à nossa geração, certo? Isso foi feito para que a gente comece essa análise, essa jornada do despertar da consciência, do despertar da espiritualidade, sem julgamentos, de forma muito amorosa. Vamos lá então? Me diz uma coisa, no finalzinho do outro vídeo, do vídeo anterior, do primeiro vídeo do episódio, primeiro episódio da série, eu deixei algumas perguntinhas. Para você que agora está se vendo, se analisando e acredita que está nesse estado dos que dormem, ou que estava até pouco tempo atrás, eu deixei uma sugestão. Como questionamento, eu deixei assim para a gente refletir um pouquinho quais são as dores que te incomodam, quais são as tuas angústias. Você está feliz na sua vida? Você acha que está tudo certinho, tudo encaixado, já encontrou o seu propósito, você reflete sobre esse propósito? E aí, além dessas questões, eu deixei a dica para você voltar lá no canal, um pouco para trás, aí, alguns vídeos anteriores, e assistir a série Os Primeiros Passos, né? Que a gente fala sobre isso e o início dessa questão do autoconhecimento e o início da reforma íntima, numa linguagem bem simples, bem para a gente trazer essas questões para o nosso dia a dia. Nessa série lá, eu coloco essa questão das nossas dores, das angústias, como chamados, chamados para a gente iniciar esse processo de despertar. Para você que está assistindo e considera que já está nesse processo do despertar, eu também deixei umas questõezinhas para a gente poder refletir até o dia de hoje, que seria, se eu estou no processo de despertar já, da consciência, no despertar espiritual, como dar continuidade a isso? Como dar seguimento? Né? Esse foi o convite para reflexão. E para aqueles que pensam que já estão despertos, para aqueles de nós que pensamos que já estamos despertos, que já temos um despertar da consciência, que já expandimos a nossa consciência, que já tivemos o nosso despertar espiritual, ficou também algumas questões interessantes para a gente refletir, que foi sobre em que nível de despertar espiritual você acha que está, né? Você acredita que crer em reencarnação, em vida após a morte, ou na comunicabilidade dos espíritos, você já despertou espiritualmente? Você acredita que o fato de você ter uma mediunidade, por mais ostensiva que seja, você já despertou espiritualmente? Você que já conseguiu expandir a sua consciência e retirar alguns dos véus de ísis que nos encobrem a nossa consciência nessa existência, você já despertou espiritualmente? Se sim, e por outros motivos também, em que nível será que estamos? Lembrem da metáfora da escada, né? Sempre temos degraus a mais e degraus a menos. Em que nível nós estamos? Bom, lembrando dessas reflexões, vamos dar início agora então falando usando uma outra metáfora.
Provavelmente você já ouviu falar do mito da caverna de Platão. Tem um material vasto na internet aí, a literatura também é vasta, busque as suas ferramentas para o seu melhor entendimento. Eu não vou tecer aqui sobre o mito para a gente não alongar muito. Você, como um buscador, se não conhece ainda, vá atrás. O mito da caverna de Platão. Por que eu trago essa metáfora? Porque esse despertar espiritual, ele é muito bem entendido se a gente analisar esse mito. É uma forma didática da gente trabalhar sobre esse assunto. Aqueles que dormem, por exemplo, a gente pode colocar no mito da caverna, que são aqueles que estão acorrentados lá no fundo da caverna, presos, sentados atrás de uma parede, de frente para a outra, acorrentado ao quê? Acorrentado aos seus desejos, acorrentados à falta de domínio, vamos dizer assim, entre aspas, dos seus sentimentos. Eles vivem o dia a dia no automatismo. Eles vivem a ilusão do mundo das formas, como dizia Platão. O mundo das formas, no mito da caverna, seria aquelas sombras que passam na parede. Aqueles que começam o despertar espiritual, aqueles de nós que começam o despertar espiritual, é que já estão incomodados com essa situação. As dores do mundo, as dores suas, as suas angústias, as suas dificuldades, as suas inquietações, fazem com que eles começam a se mexer, se debater e querer se libertar. Eles começam a perceber que eles estão presos a algo. Antes eles tinham uma noção de que aquilo era a vida, aquelas sombras, aquelas formas, né? E eles começam a ter essa percepção de que deve ter algo a mais além disso. Aqueles de nós que estamos no processo de despertar, de certa forma a gente já se desprendeu dessas correntes de certa forma e já vislumbramos que existe algo além daquelas sombras e começamos a buscar as explicações. De onde vêm essas sombras, o que projeta elas, o que elas são, o porquê que eu estou aqui, né? Eu posso ir para outro lugar? O que acontece depois daqui? Qual o meu objetivo de estar aqui? E também a questão daqueles que estão se considerando, ou daqueles de nós que nos consideramos já feitos de despertar espiritual, que já saíram desse aprisionamento, que já cruzaram a parede e já viram que existe uma fogueira atrás da parede, que é a que produz a luminosidade, que produz as formas, que existem pessoas ou existem, não quero adjetivar aqui, né, mas os que produzem as formas para nos manter aprisionados e iludidos. O que já despertou espiritualmente, ele já visualiza essas situações. E ele já vê aquela réstia de luz do sol, a luz verdadeira, a luz do todo, a luz do Criador, a luz de Brahma, entrando pela porta de acesso, o acesso da caverna. Eles já vislumbram essa luz. Só que isso existe gradações, né? Uma coisa é a gente vislumbrar raios dessa luz verdadeira, a luz da verdade. A outra coisa é todo o processo da gente sair da caverna e vislumbrar a luz do dia realmente, como um todo. Existem outros níveis ainda, mesmo após ter saído da caverna, mas isso vai ficar para vídeos mais à frente. Vamos tratar hoje, no início agora, vamos tratar hoje daquela questão assim, estou no processo de despertar. E agora? Ou seja, eu já comecei e já me desamarrei de diversas correntes que me aprisionavam, mas eu ainda estou no processo de despertar. Ainda existe um universo inteiro para descobrir. E mesmo no processo de despertar, ainda existem algumas correntes me aprisionando ou
me dificultando a mobilidade. Ainda não estou com todos os meus sentidos despertos. E aí eu não estou tratando só dos 5 sentidos que a gente conhece. Então, de que forma eu dou continuidade? Para que eu não saia dessa condição que nem no mito de estar sentado atrás de uma parede acorrentado olhando para a sombra, mas fique ali logo adiante, numa situação em que eu vejo um pouco mais, eu entendo um pouco mais, eu consigo ir e vir mais para lá ou mais para cá um pouco mais, já desperto, diferente daqueles que nem se deram conta ainda que estão aprisionados, mas eu fico estagnado nessa situação. De que forma eu dou continuidade a isso? Porque é muito comum, enquanto a gente está no processo de despertar, às vezes a gente encontrar uma vertente de busca de conhecimento que afiniza o nosso coração, nos faz bem, a gente progride, dá vários passos, avança vários degraus naquelas respostas que a gente achou, ou naquela vertente que a gente encontrou de despertar espiritual, só que é comum a gente permanecer só naquele caminho. E aí, junto com a metáfora do mito da caverna, seria como se a gente parasse de vislumbrar só o mundo das formas, a gente continuasse vendo o mundo das formas, das sombras, mas daí a gente só está vendo o salão da caverna. A gente está vendo a fogueira, a gente está vendo aqueles que produzem com objetos, com movimentos, as sombras, as formas. A gente está vendo uma réstia de luz do sol entrando, mas a gente acaba ficando ali, no salão da caverna. Então, como é que a gente faz para não permanecer, de certa forma, atados ainda a algumas questões e seguir o caminho evolutivo, seguir o caminho do despertar, continuar galgando mais degraus, continuar expandindo a nossa consciência? Bom, o intuito do canal aqui e destes vídeos não é dar receitas para ninguém. De novo, um termo que eu uso muito, sem verdades absolutas, por favor. Cada um com o seu momento, cada um dentro do seu processo. Não há certo e errado exatamente. Se pensarmos num todo e com compaixão, com amor, tanto para com nós quanto para com os outros, e o entendimento de que Deus, o Supremo Criador, o Pai, o amor, ele é realmente todo amor, misericórdia e paciencioso ao infinito, a gente vai entender que cada um tem o seu tempo. Cada um está no seu estágio e está tudo bem. Então, não nos julgando, não julgando os outros, não nos culpando e não nos culpando o mundo e o processo como um todo, a gente pode seguir esse caminho de forma mais tranquila. E aí tentar abrir a nossa percepção das coisas. Ao invés de ficarmos em uma vertente só, ouvindo um tipo de verdade, e aí isso não é o intuito do canal, muito menos de mim. Quem sou eu para dizer para vocês qual que é a verdade? Quem sou eu para ensinar vocês a trilhar um caminho? Eu estou caminhando, eu estou buscando, com todos os meus defeitos, as minhas dificuldades, as minhas vicissitudes, que não são poucas. Eu também estou no processo de despertar, como você. Então não há receita, não vou passar receita, há aquela que se afinizar melhor a você. Mas o intuito agora de talvez uma reflexão sobre como dar essa continuidade seria a gente tentar abrir os olhos
para outras possibilidades. Veja que nossas irmãs e nossos irmãos da sociedade como um todo têm diversos caminhos. Existe uma pluralidade de possibilidades. E cada caminho tem ensinamentos maravilhosos. Então, de que forma eu dou essa continuidade? Buscando mais. Por exemplo, a literatura, você gosta de ler? Existem livros maravilhosos sobre diversos assuntos. É a literatura agregadora. O que é uma literatura agregadora? Falamos sobre o mito da caverna de Platão. Preciso estudar Platão? Preciso estudar Sócrates, Aristóteles? Não é isso que eu estou dizendo. Se você se afiniza mais com a vertente filosófica, muito bem, estude a filosofia, aprofunde nas ideias, extraia a essência. Mas aí faça o seguinte, e a vertente religiosa? Tem a religião certa, a religião errada, a doutrina mais correta, a doutrina menos adequada? Para cada um tem a mais adequada. Mas para você que está buscando, tente beber em todas as fontes. Todas as fontes. Você começou um estudo doutrinário sobre o espiritismo? Você se afiniza com a doutrina espírita? Maravilhoso! É uma doutrina libertadora de mentes até certo ponto. Porque mesmo na doutrina espírita você pode se encaixotar, ficar ortodoxo e ler e interpretar de uma forma diferente de que outros leem e interpretam. Cada um estuda e tem a sua própria interpretação. Então, se você está nessa vertente filosófica, religiosa, doutrinária, busque em outras também. Você gosta mais de religiões ou se interessa ou está buscando uma religião onde trabalham mais com as mediunidades? Uma umbanda, um candomblé? Maravilhoso! Aprofunde-se no estudo também. Não faça só da ritualística o seu caminho. Isso pode virar uma bengala. Muito cuidado com isso. Aprofunde-se no estudo, com respeito, com amor. Se desenvolva neste caminho. O grande X da questão é o autoconhecimento e a reforma íntima. E isso pode ser feito de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer vertente. Pode ser feito através dos ensinamentos que temos no dia a dia. Para ampliar sobre isso, para não dizerem que eu citei duas vertentes só, ou três, juntando a filosofia, você gosta de psicologia, psicanálise, o estudo do trabalho dos sentimentos, do consciente, do inconsciente das pessoas, da sociologia como um todo? Maravilhoso! Se aprofunde nisso, busque os entendimentos nessa vertente, mas com amor. E utilize isso para o seu autoconhecimento e para a sua reforma íntima. Não deixe de você é mais acadêmico, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, terapeuta de qualquer modalidade. Hoje nós temos terapias das mais vastas, um terapeuta holístico. Não deixe de conhecer os estudos da doutrina espírita. Não deixe de conhecer o trabalho de um terreiro de Umbanda, do Candomblé, a mediunidade. Não deixe de conhecer a filosofia, estude a filosofia. Você gosta de olhar as coisas mais do cunho no lado científico? Você gosta de buscar dados, informações? Você gosta daquela coisa mais palpável? Estamos falando de
despertar da espiritualidade, mas você pode seguir o seu despertar da espiritualidade através de um cunho um pouco mais científico. Se faz parte de você, utilize esses valores, essa predisposição que você tem e se aprofunde em si mesmo, no seu autoconhecimento, na sua reforma íntima, no conhecimento do mundo, do planeta, da constituição celular do corpo físico, das moléculas primordiais na natureza, do cosmos, do movimento planetário, das nebulosas, dos ciclos que existem no nosso planeta, ciclo de translação, ciclo da precessão dos equinócios. Quantos anos é um ciclo completo da nossa precessão dos equinócios? Que ciclo é esse? Quanto tempo o nosso Sol, a nossa estrela, leva para fazer uma volta, completar um ciclo na estrela que ela circunda? Que ciclo é esse? De que forma a humanidade vem evoluindo comparativamente com os ciclos astronômicos? Eu não estou falando de astrologia, eu estou falando de astronomia com os ciclos astronômicos. A quantas oitavas estamos do núcleo da nossa galáxia? Quantos milênios isso leva? Vá por aí, pela vertente científica, estudo da glândula pineal. O que é a glândula pineal? Mas também visite as outras vertentes. Você é do lado científico, gosta do estudo do corpo físico? Beleza, estude as glândulas do corpo, que são primordiais, comparando com o estudo do hinduísmo, o estudo dos chakras. O que são os chakras? Por que são os 7 chakras principais? Sendo que no próprio estudo do hinduísmo, a gente sabe que existem milhares pelo corpo. Por que só 7? O que isso tem a ver com as glândulas? Aí está uma pista, uma dica para você, dar uma olhada. Visite outras vertentes. Se você gosta de astrologia, para não dizer que passou batido, estude astrologia, mas traga o estudo da astrologia para o seu cunho pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal e caminhe por aí. Faça um casamento com a astrologia que você tanto gosta com uma terapia holística. Estude um pouco, você gosta de astrologia, você gosta de olhar para cima, para as estrelas, para os astros, para os ciclos, você gosta de estudar a questão das eras, agora estamos na era de Aquário. Estude um pouco comparado com o estudo, vamos dizer assim, do povo hebreu. Volte lá aos estudos dos judeus, ou antes dos judeus ainda o povo hebreu, desde Abraão. Veja como foi a vida desses patriarcas, como se desenvolveu, como surgiram algumas religiões, de onde vem o monoteísmo. Compare isso com as doutrinas orientais, milenares. O convite para vocês e para nós, como reflexão, é: nós temos uma vertente que nos agrada mais. Nós temos alguns assuntos que são da nossa preferência. Mas o despertar da consciência e o despertar espiritual não tem limites. O que a gente não pode fazer é nos encaixotar. Nos aprofundemos naquilo que a gente tem mais afinidade. Ótimo, show de bola. Dominemos aquele assunto que a gente gosta, com profundidade, com senso crítico. Mas, aí vem o convite da reflexão, vamos olhar para outros, vamos olhar para os lados, vamos buscar em outras vertentes, vamos beber de outras fontes. Se eu sou
vamos dizer assim, um adepto ao xamanismo, cultuo, não digo cultuo, mas consagro medicinas da floresta, eu posso e acho, na minha opinião pessoal, que devo beber na fonte de um outro estudo doutrinário, mas sem os meus pré-conceitos, não preconceitos, pré-conceitos já estabelecidos quando eu for lá, ou quando eu for estudar aquilo. Quando eu for estudar uma outra vertente, eu esvazio a minha mente, o meu entendimento, e bebo daquela fonte. Depois eu faço uma análise e extraio a essência que faz sentido para mim e agrego no meu conhecimento xamânico. Se eu sou de uma vertente espiritualista, umbandista, trabalho com a mediunidade ostensivamente, vou beber na fonte do estudo da astrologia ou da astronomia, sem preconceitos, sem verdades. Estudo, agrego esses conhecimentos, extraio a essência e aquilo que me faz mais sentido. Isso é expandir. Isso é estar aberto. Nós nunca vamos conseguir vislumbrar a luz fechados dentro da nossa casa. O sol está lá fora e também está aqui dentro. Nosso sol interno não brilha porque a gente não expande. A gente se retrai e se fecha nas nossas verdades. O sol do todo, que também está lá fora, assim como aqui dentro, a gente não vê ele completamente se nós ficarmos fechados dentro de casa. Ou abrirmos só uma janelinha lá, abre a cortina e visualizar só aquela reste. E aí, como a gente viu a luz e está entrando luz pelaquela janela, a gente acha que já não está mais no escuro, então é aqui, encontrei meu caminho, e é só isso que existe. Não, a gente até pode ter encontrado o nosso caminho, pelaquela luz que entra na janela, mas não é só isso que existe. Diferente de escolhermos um caminho, é escolhermos um caminho e termos a consciência de que existem muitos outros. E que quanto mais caminhos a gente beber na fonte, mais aberto estamos, mais expandidos também. Agora, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, vai aqui um alerta muito importante. Eu vou usar um termo que é cômico, mas o alerta é sério. Cuidado para não viajar na maionese astral. Vocês já ouviram falar em viajar na maionese astral? É o seguinte, viajar na maionese astral é a gente, com esse perfil de buscador, beber um pouquinho aqui, beber um pouquinho na outra fonte, beber um pouquinho, e daqui um pouco a gente está com a cabeça que é uma bagunça. Porque um diz uma coisa, o outro diz outra, e o outro diz outra, e o outro diz outra, e a gente fica perdido. Ou nós fazemos uma misturança de tudo e criamos um monstrengo. Muito cuidado. Beber nas fontes diversas é abrir-se, limpo, puro, sorver aquele conteúdo, a essência dele. Na essência dos conteúdos, você encontrará as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos. Conforme você vai expandindo a sua consciência, vai despertando a sua consciência, vai tendo esse despertar espiritual, você vai percebendo
que, em essência, os ensinamentos são muito parecidos. E que o rumo certo de todos eles é o amor, é a paz, é a harmonia, é o perdão, é a ausência total de julgamento. Tudo que for contrário a isso, que te levar para um caminho de julgar, que te diminuir o amor, que te tirar a paz, que fazer você ter uma vida ou um dia a dia sem harmonia, não é muito bom. Então o que você faz? Você extrai aquilo que condiz com essas coisas, aquilo que está ao encontro dessas coisas, desses valores, e o que tiver de encontro com isso, o que tiver contrário a isso, você deixa para lá. Deixa o outro seguir o caminho dele, sem problema, sem julgamento. É o momento dele, é o tempo dele, é a forma com que ele entendeu essas coisas. Você entenda através desses filtros, que você não vai estar trilhando um caminho errado, certo? Estamos no processo de despertar espiritual, despertar da consciência. E aí realizamos alguns ritos que nos expandem a consciência, que nos trazem conhecimento, que nos trazem ensinamentos. O que nós fazemos com isso? Agregamos, absorvemos, trazemos para dentro e seguimos a nossa caminhada no dia a dia. É importantíssimo que qualquer que seja o ensinamento, a vertente religiosa, a doutrina, a ritualística que a gente pratique, qualquer que seja o tipo de conhecimento que a gente for beber nele, é importante que a gente extraia essas essências e traga para o nosso dia a dia. Porque senão corremos o risco de duas coisas. Ou a gente começa a viajar na maionese astral, esse termo é cômico e me dá vontade de rir toda vez que eu falo isso, ou a gente utiliza essas coisas como fuga, bengala. Retornando de novo lá a série, Os Primeiros Passos, cuidado, cuidado, para não usar as ferramentas edificantes que você está encontrando como fuga da sua própria realidade, como fuga da realidade do existir, como fuga do seu processo de reforma íntima. Isso é comum de acontecer. E a gente nem percebe, não é algo que a gente faz de cabeça pensada, assim, não, agora eu vou fugir usando isso, eu vou fugir estudando isso. Não, às vezes até a literatura é sem querer que isso acontece. Por exemplo, a gente começa a ler vários livros sobre diversas literaturas e começa a se aprofundar nos assuntos e ler. Daqui um pouco você vai perceber, sem você ter notado, sem notar, a gente acaba olhando assim e a gente está só comendo os livros, só as teorias, enchendo o cérebro de um monte de conhecimento, mas a gente não está dando atenção para praticar aquilo. Isso acaba virando fuga, porque daí a gente abdica de viver certas coisas, a gente abdica de desenvolver a nossa própria reforma íntima, fugindo nessas distrações, acabam virando distrações. Por incrível que pareça, por mais que um conteúdo seja edificante, ele acaba virando uma distração. Você acaba entrando num automatismo. Cuidado com isso. Façamos uma reflexão. O meu despertar espiritual eu estou trazendo para o meu dia a dia? Eu estou tentando, eu não estou dizendo conseguindo, gente.
Não estou dizendo conseguindo. Eu estou dizendo tentando. Eu estou tentando praticar aquelas coisas que eu estou aprendendo, ou aqueles ensinamentos que estão chegando. Aí está o X da questão. Melhorar-se a si mesmo, no sentido de que olharmos para nós mesmos e percebermos que estamos evoluindo, esse é o grande objetivo. Não é o melhorar-se a si mesmo se condenando. Ah, não, eu tenho que me melhorar porque eu tenho que me melhorar porque eu sou um impuro, eu sou um atrasado. Não, não é isso. Não se julgue, não se culpe, não se coloque em culpa. Cuidado como você conjuga dentro da sua mente e do seu coração o verbo do karma. Muitos de nós, em certo ponto da vida, têm um entendimento de karma muito errado. Não se culpe, não se julgue. Aprenda, agregue, e aquilo que você entender que não estava legal, transmute, mude. Olhe para você hoje e veja que você é melhor que ontem. Olhe para você o seu ontem e veja que você é melhor do que semana passada. Esse é o objetivo. Não é o melhor para os outros. É o melhor para si mesmo. Você vai sentir no seu coração se você está melhorando ou não. Esse é um caminho, certo? Antes de continuar com o encerramento do vídeo, que eu vou falar mais umas coisinhas e deixar umas questões aí para a gente refletir, eu vou pedir para você, tá aqui até agora, inscreve-se no canal, não custa nada e vai nos ajudar bastante, tá? E até mesmo para você não perder os próximos conteúdos. Então, estamos nesse caminho do despertar, como progredir, como continuar? Continuando a busca. Buscando. Não busque uma verdade absoluta. Busque beber nas mais diversas fontes possíveis, sem julgamento e com amor. E você vai ver como você vai agregar. Muito. Certo? Já vou dar um pitaquinho sobre o próximo vídeo para deixar você com curiosidade e com vontade de assistir o próximo. Vamos falar no próximo vídeo também, entre outras coisas, sobre despertei. E agora? Acredito que despertei espiritualmente. E agora? O que eu faço? Ficou com uma vontadezinha? Vamos falar sobre outras coisas também. Vamos falar sobre nós, aqueles de nós que acreditamos que estamos despertos espiritualmente, que despertamos a nossa consciência. Como é que estamos trabalhando isso em nós e no nosso dia a dia? Vamos falar também sobre algumas questões de níveis de despertar espiritual, para que a gente faça uma reflexão bem tranquila, com uma linguagem de muito fácil entendimento sobre em que nível de despertar espiritual nós estamos. O despertar espiritual é um só? Aquele que desperta espiritualmente realmente já alcançou o despertar? Não tem mais nada para despertar? Você já despertou espiritualmente? Eu já despertei espiritualmente? E aí tá tudo bem? Encontrei as verdades que eu precisava? Ou existem diversos níveis? Quais são esses níveis? Vai ficar essas questões, essa curiosidade para o próximo vídeo. E dando um pitaquinho mais para diante ainda, tem uma questão muito interessante sobre o despertar espiritual. Depois que falarmos dos níveis e de analisarmos e refletirmos sobre qual nível de despertar espiritual nós estamos, cada um com a sua reflexão pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as etapas
mais comuns do despertar espiritual. E aí você vai se achar em uma ou em várias delas. Você sabia que existem etapas e existem estudos sobre essas etapas do despertar espiritual? E muitas vezes a gente está vivenciando uma etapa, achando que já está desperto, e na verdade a gente está no processo e nem percebeu, certo? Mas isso aí, lá para frente. Continue conosco acompanhando o conteúdo. Se você está gostando dessas nossas reflexões, compartilhe com alguém. Às vezes, o que para nós é algo que já está meio batido, a gente já ouviu bastante, porque a gente já está no processo de despertar, para outra pessoa é algo que chega e vira uma chavinha para ela começar a refletir sobre essas coisas. Muitos dos que dormem, como falamos no primeiro vídeo, às vezes é uma palestra, às vezes é um livro, às vezes é uma conversa edificante, às vezes é um ritual, um toque de um tambor, uma medicina da floresta, que vira aquela chavinha e a pessoa começa a olhar para si, olhar para a vida, olhar para o mundo de outra forma e ela começa a entrar nesse caminho que todos nós estamos, de buscadores. Buscadores de quê? De nós mesmos. Isso é muito interessante. Buscamos, buscamos, buscamos fora, aprendemos um monte, aprendemos aqui, aprendemos ali, aprendemos acolá. Começamos a praticar para transformar esse conhecimento adquirido em sabedoria, que daí é a prática desse conhecimento no dia a dia, isso é a sabedoria. E lá na frente, às vezes percebemos que estávamos buscando o quê? A nós mesmos. Por isso, a reforma íntima tem que prosseguir, certo? Agradeço você que ficou aqui até agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, por gentileza, no canal, vai nos ajudar bastante. Fica o convite. Não esqueça dessas reflexões que eu deixei para vocês aí. Reflitam durante estes dias e comentem embaixo aí, se vocês querem, ou no direct, as suas experiências, as suas reflexões e que ponto do despertar espiritual que você está. Interaja conosco. Vai ser um grande prazer interagir com vocês, até mesmo acolhendo as sugestões de vocês sobre tema ou sobre determinada parte de algum assunto para inserir no tema. Fiquem com Deus, fiquem com Brahman, fiquem com o grande arquiteto do universo, com o todo que está em tudo, com a luz, com o amor. E até a próxima.